Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai tratar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A tela está compartilhada aí? Tá sim. Ah. É esse capítulo 6, né, o Cristo Consolador. E nesse capítulo, Kardec ele trouxe duas informações que está no Evangelho, que ele compilou, e a gente vai tentar tecer algumas considerações, né, algumas análises sobre isso para ver a que ponto nós estamos e como que a gente pode, talvez, caminhar melhor, né? Sentir com mais precisão a ajuda que o Senhor nos dispensa, né, a todos os instantes. E aí, nesse Cristo Consolador, ele traz a primeira mensagem, que é o jugo leve. E aí ele traz essa passagem de Jesus no Evangelho de São Mateus, que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É uma fala bastante profunda, né, de Jesus sobre essa esse amparo que ele nos proporciona. E esse convite que ele faz a todos nós que nos sentimos sobrecarregados, aflitos, que ele nos aliviará. E eu sempre tive uma certa dificuldade para entender isso, porque a gente muitas vezes parte do pressuposto de que a nossa vida, né, é tão atribulada, é tão carregada de dores, de sofrimentos, e a gente, nessa busca de entender o Evangelho, a gente se sente tão pequeno, né? E a gente pensa, talvez, assim, como aliviar, já que a minha vida é tão sobrecarregada, já que tem horas que eu me questiono se eu tenho, de fato, a energia suficiente para transpor todas as aflições e dificuldades que a vida me propõe. E como que eu poderia entender isso? De que maneira que o jugo de Jesus é leve, fardo é leve, quando a gente olha na história, né? Desde do princípio lá da cristandade, quão foi, né, o grandioso sofrimento de todos aqueles que buscaram a seguir Jesus. E nesse contexto, eu ficava imaginando assim, né, como conciliar essa fala com a vivência do dia a dia. E aí a gente estava vendo uma fala do Haroldo Dutra, que eu achei assim fantástica a colocação que ele colocou, né? Sem redundância, né? Sobre essa mensagem de Jesus, que eu achei assim, muito interessante isso. Aí ele fala que o jugo de Jesus, e aí ele faz um paralelo ao que seria o jugo, que é aquela canga, né, que eram colocadas, eu acho que no interior até hoje ainda põe-se em bois, em jumentos, para poder fazer a aragem da terra. E aquela canga, ela direciona, né, o animal para um caminho específico, sendo guiado, né, pelo agricultor. E dali ele não consegue se desvencilhar. E quanto pior a terra, maior o esforço que o animal vai ter que fazer para ele poder arar a terra. E aí Jesus ele faz essa comparação dessa visão assim de extremo esforço
com o jugo de Jesus, que ele diz que o jugo é leve. E que jugo seria esse? Aí o jugo seria a mensagem que ele nos traz, né? As leis de Deus, da forma como a gente deveria vivenciá-la no dia a dia. E quando a gente pensa nas leis de Deus, e que de fato, né, quando a gente lembra de tantas passagens que Jesus falou, como que a gente deveria se portar, a gente observa que de fato é leve. Mas por que que fica tão pesado? Ah, porque a gente esbarra numa coisa que se chama orgulho e vaidade. Quando o orgulho, ele, obviamente, assim, fica num patamar elevado, ele vai fazer com que eu me sinta o centro de todas as coisas. E aí ele vai dizer para mim que tudo que me acontece não é justo, né? Eu sou tão bom, tão maravilhoso, tão extraordinário, que eu sofro injustamente, que as coisas acontecem comigo por perseguições de terceiros, por causa de atitudes de terceiros, nunca por minha própria causa. E quando a gente pensa dessa forma, realmente o jugo fica muito pesado, porque a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo, né, e começar a olhar o que há em torno de nós. E aí fazer aquilo que Jesus disse, né, em outra passagem, que se qual seria o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esses dois reúnem toda a lei e os profetas. Mas por que que é tão difícil fazer isso? Por conta do orgulho e por conta da vaidade. Quando a gente aprender, né? Quando a gente conseguir entender esse mecanismo e de fato nos desvencilhar disso, aí o jugo vai se tornar leve, né? Vai se tornar suave, porque aquilo que vai nos comandar vai ser o amor, né? Esse amor incondicional que o Senhor tenta nos trazer até hoje, e a gente tem essa grande dificuldade de entender o mecanismo pelo qual ele se processa. Já o fardo, né? Aí o fardo é o quê? É a consequência da nossa inobservância da lei. Porque toda vez, né, que, mais uma vez, o orgulho nos pressiona, a gente trazendo para nós, né, nós sendo o centro de todas as coisas, entendendo que o sofrimento que a gente passa é injusto, o fardo se torna infinitamente pesado, né? Como aquela terra pedregosa que o animal vai fazer todo o esforço para tentar arar e a muito custo ele vai conseguir. E isso é essa visão que a gente traz, inclusive hoje, né, nessa condição da nossa vida diária, né? Daquelas pessoas que a gente acha que não são afins, ou o chefe do trabalho que me persegue, a mulher difícil, o marido complicado, os filhos que não nos entendem, naquela concepção que a gente tenta mostrar para eles. Então, enquanto eu olhar com estes olhos de que eu sou o centro das atenções e que todo o resto deveria ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no momento que eu acho propício, e como as coisas não acontecem do jeito que eu quero, mas acontecem do jeito que eu preciso que aconteça, aí o fardo vai se tornar infinitamente pesado, porque a consequência dessa minha atitude é a minha revolta contra as leis de Deus. É a minha revolta
em aceitar as coisas como são, naquilo que eu não consigo mudá-las. Então, é nesse sentido, quando a gente começa a olhar com olhos de ver, como Jesus dizia também em outras passagens, a gente começa a entender que a dificuldade pelas quais a gente passa, ela é produto da nossa própria incúria, da nossa própria inobservância das leis de Deus, do nosso próprio orgulho exacerbado, vaidade, arrogância, prepotência. A gente vê que todo o resto é consequência do orgulho. E quando eu consegui entender esse processo, aí eu começo a me libertar. E aí o Haroldo, né, ele faz um negócio assim interessante, que a gente muitas vezes não se dá conta. O perdão, né? Aí o perdão, a gente fala, não, eu te perdoo, mas dessa vez. Ou a gente fala assim, não, é, a, a gente cria uma situação de que a gente fala que perdoa, mas não perdoa, espera um momento, né, aprazado lá para dar o troco. Então, a gente mascara o perdão e a gente, de fato, não o exerce como deveria. E aí ele conta uma historinha, diz que passou com o Chico, certa feita, ele fala que o Chico, e a gente sabe, né, como o Chico gostava muito de cães, e o Chico tinha um cão, o cão muito doente, e aquilo estava causando um sofrimento muito grande no Chico. E uma pessoa próxima do Chico, vendo ele naquele constrangimento todo de sofrimento e tal, resolveu ajudar o Chico, né? Resolveu tirá-lo daquele momento de dificuldade, de sofrimento. E aí ele teve a brilhantíssima ideia de matar o cachorro. Aí foi lá e matou, porque ele queria livrar o Chico do sofrimento de ver o cachorro naquela penúria toda. Aí o Chico chega e encontra o cachorro morto. E depois ele acabou descobrindo quem foi que fez, né, o ato. E aquilo criou uma mágoa bastante grande no Chico, porque ele se sentiu muito ofendido com aquilo, e o tempo foi passando, e aquela mágoa ali, né, no seu íntimo, até que um dia Emmanuel chama ele e fala que precisava ter uma conversa muito séria com ele. Ele falou: diga, o que que foi, mano? Tá, rapaz, essa mágoa que você está tendo aí no seu coração há tanto tempo, isso daí está começando a atrapalhar os trabalhos mediúnicos. E a gente precisa dar um jeito nisso. Aí o Chico, ele não tinha se dado conta disso. Ele foi tomado, né, assim, de um espanto, e, meu Deus, e agora como é que a gente faz? Aí ele falou assim: bom, a receita não é minha, é do Cristo. E a receita diz o seguinte, cara, que você tem que perdoar essa pessoa, mas perdoar e tal. E aí ele falou assim: bom, e como que eu faço? E aí ele disse: você vai fazer o seguinte, você vai descobrir o que essa pessoa mais precisa na vida dela e você vai dar para essa pessoa. Porque, segundo o Haroldo, né, essa mágoa do Chico estava criando assim, toda uma energia negativa que ficou quase como uma nuvem negra parando ali sobre o coração, né, o chakra cardíaco. E aí o Chico falou: mas sério mesmo? Quer dizer que eu vou ter que fazer isso? A pessoa mata o meu cachorro, provoca toda essa situação, ainda vou ter que presenteá-la? Aí ele falou assim: mas ó, a receita não é minha, cara, a receita é do Cristo. Aí diz que então o Chico descobriu o que essa pessoa precisava. Precisava de uma máquina de costura, e diz que era caríssima essa máquina de costura. E aí o Chico foi lá e comprou a máquina. Diz o Haroldo que o Chico ele teve que dividir em 4 encarnações o preço da máquina, de tão cara que ela para poder conseguir pagar. Aí, beleza. Pegou, foi lá e presenteou a pessoa. Aí diz que neste momento, assim,
a pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz, que saiu um jato de energia do coração dela que iluminou todo o peito do Chico e, na hora, dissipou toda aquela nuvem negra, digamos assim, que estava lá com aquela mágoa e foi tudo dissipado, né? Então, essa transfusão de energia fez com que acontecesse essa situação de perdão de fato. E aí, o Haroldo diz assim: se você quiser, né, passar 20 anos com a pessoa, 20 encarnações, o tempo inteiro, 24 horas por dia, a pessoa ali e tal, no seu pé, ele falou: você odeie. Odeia que você vai conseguir isso, porque o ódio aprisiona, correnta, vai manter unido ali até que o ódio seja rompido. Agora, o amor não, né? O amor liberta. O amor, ele transcende e transforma toda situação ruim em beleza, em paz, em leveza. Mas é difícil, né? A gente sabe que é difícil a gente trazer para a nossa vida essa nova visão, de maneira que o jugo, né, de nossas vidas e o fardo que a gente carrega se torne diferente, né? Se torne efetivamente suave e leve. Mas como que a gente pode fazer isso? E aí, Kardec, ele puxa aqui o Cristo Consolador na fé da visão do futuro. Então, se a gente, aquele que não se prende a uma visão de que a vida continua, né? Uma fé no futuro, é uma pessoa que ele vai ser atormentado, porque ele não vai ter outra alternativa a não ser analisar a vida nesse curto espaço de tempo pelo qual ele vai passar. Então, como ele não vê, ele não consegue antever também, né, as consequências dos atos que produz e não consegue perceber a consequência dos atos produzidos anteriormente, tudo o que acontece com ele vai ser um sofrimento que ele não vai dar conta de analisar isso. E aí Kardec coloca que todos esses sofrimentos, né, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. E aí uma outra coisa interessante, né, que a gente faz é quando a gente reclama muito, né? A gente reclama que o nosso jugo não é leve, o nosso fardo não é suave. E aí a gente reclama que sofre disso, que sofre daquilo, que por que tal coisa aconteceu comigo. E independente de ser espírita ou não, quando a gente toma uma posição dessa, no fundo, o que que a gente está dizendo? Que Deus não existe. Porque se Deus, em qualquer religião, é a suprema misericórdia, um amor infinito, é o bem absoluto, como é que algo que aconteça comigo vai acontecer sem que eu mereça? Se eu digo que não mereço, então é porque eu estou dizendo que Deus falhou. E se Deus falhou, ele não é Deus. Então Deus não existe. E a gente nem analisa, né? A gente simplesmente reclama e a gente fala de sofrimento. A gente nunca fala de dor, né? Ah, mas eu sofro tanto, fulano sofre tanto, é porque não sei quem sofre tanto. E eu costumo, assim, eu vi em algum lugar, agora eu não me lembro mais a diferença entre dor e sofrimento. Dor todos temos, mas sofrimento nem todos têm. Por quê? Porque aquele que entende as consequências pelas quais ele passa, ele não sofre. Ele tem a dor, mas ele não se revolta contra
as leis maiores que coordenam essa situação. Eu vou ter o sofrimento quando eu não concordo com isso, quando eu me revolto contra as leis de Deus. E aí isso vai causar o sofrimento, né? Então, a gente precisa entender que a gente não sofre, na verdade. A gente não tem um entendimento real das consequências das coisas que nos acontecem. Aquele que nada espera, né? Após esta vida, o que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. E recentemente, uma colega nossa lá da empresa, ela teve a avó dela desencarnada e a gente via assim no semblante, na fala, né, nas atitudes, aquele sentimento de pesar, porque como ela não tem a visão espírita, acha que não vai ver nunca mais, né, que perdeu e, e pronto. Aí sobrou aquela coisa assim, aquela falta que vai consumindo aos poucos. E aí a gente vê como que, de fato, né, o Cristo, né, o Espiritismo é o Consolador prometido, e o entendimento dessas premissas que o Espiritismo nos traz vai transformar o nosso entendimento de maneira que a gente, de fato, consiga entender que o nosso jugo é leve e o fardo não é tão pesado quanto a gente imagina, né? Até porque Jesus, em várias vezes, já falou que Deus não coloca um peso maior sobre nossos ombros do que nós conseguimos suportar. E aí Jesus acolhe a todos, mas a sua assistência à felicidade prometida aos aflitos, né, depende de uma condição. E essa imagem aqui eu achei bastante interessante porque é daquela condenação da mulher adúltera, né? Quando todo mundo queria apedrejá-la até a morte, porque ela foi pega em adultério. E aí Jesus pergunta, né, àqueles que estavam ali, daqueles, quem não tivesse nenhum pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí as pessoas caíram em si de que ninguém estava livre de nenhum pecado, portanto, não teria a condição de julgar o outro, porque o outro errou, já que todos erramos. E aí todos saíram, né? E qual seria essa mensagem que ele deixou para nós? Exatamente da lei de justiça, né? De amor, de caridade, que a gente precisa ter para com os outros, porque essa lei de justiça, amor e caridade é que faz com que todas as coisas aconteçam da forma que precisam acontecer. Então, se hoje eu queria ser milionário e não sou, o que eu preciso com isso? É dominar os meus instintos, aquela ganância exacerbada, né? a, a, a vaidade em exagero, todas essas coisas que a riqueza nos coloca assim à mercê de um deslize muito fácil. Então a gente precisa de enxergar qual o ensinamento que a nossa vida atual nos traz. E se a gente buscar ter essa nova visão com o espiritismo, a gente vai ver que o nosso jugo é mais leve do que a gente imaginava, né? E o peso é infinitamente menor do que a gente supunha. E aí Kardec ele continua, né? Mais adiante ele traz uma outra passagem que está em São João, capítulo 14, versículo 15 a 17, depois 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Esse Consolador, né,
quando a gente pensa assim, né, eu puxo a brasa para minha sardinha, porque, né, como eu não fui espírita desde o berço, eu tinha uma outra visão dos evangelhos, eu consigo fazer esse paralelo, né, do Consolador. Eu não entendia, não sabia que Consolador era esse. Na época a gente não estudava sobre isso porque a gente não tinha elementos, né, para avaliar que outro Consolador seria esse, a fim de que fique eternamente convosco. Eu me lembro que nos vários anos que a gente estudava os evangelhos, lá na mocidade, da qual eu participava, né, na minha juventude, a gente nunca tratou desse tema, porque faltava elementos para isso. E aí o Espiritismo nos traz essa luz, né? Se esse Consolador ele vai ficar eternamente conosco, não é uma pessoa, porque a gente não pode dizer que uma pessoa vai ficar eternamente conosco, né? Nem a gente vê pelas obras espíritas que isso não acontece. Cada um tem um caminhar, muitas vezes você encontra em um tempo ou outro, mas ficar eternamente, não. Agora, o que pode ficar eternamente conosco? E aí sim, um conhecimento. Porque aquele conhecimento adquirido, internalizado, vai fazer parte de mim para sempre. Então, vai ficar eternamente comigo depois que eu absorvê-lo. E aí, por que o mundo não o pode receber e absolutamente não o conhece? Naquela época, a gente vê a dificuldade que Jesus teve para falar lá para Nicodemos essas questões da reencarnação do plano, né? Naquele contexto que ele vivia, ele não entendeu o que Jesus disse, né? Ao ponto que Jesus no final pergunta a ele: pô, mas você, doutor da lei, não não sabe dessas coisas? E aí ele fala, né? Se me duvidas, né, do que eu te falo das coisas da terra, imagina o que direis quando eu te falar das coisas dos céus. Então, naquela época, jamais a gente conseguiria ter condição de analisar o espiritismo. Ele veio no momento propício e no momento específico aonde o pensamento humano já tinha condição de analisá-lo e ensinaria todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Ensinar tudo novamente, e a gente vê depois ao longo da história quanto, né, das mensagens de Jesus foram deturpadas, modificadas, utilizadas pelo bel prazer de quem a manifestava, e só a partir do advento do Espiritismo, a essência dos ensinamentos de Jesus começaram a ser resgatados novamente. Então, este Consolador, que é o Espiritismo, que nos revela a nossa condição de espíritos imortais, neste caminhar de evolução, né, nos remete a, a esse entendimento de que eu estou num processo de aprendizado. E se eu estou nesse processo de aprendizado, à medida que eu vou entendendo como as coisas acontecem, eu vou me libertando das minhas amarras, né, da materialidade. E aí, mais uma vez, a gente chega à conclusão com este conhecimento, todas as coisas se tornam menores. E aí, o meu jugo é leve e o meu fardo também, né? O jugo suave, o fardo leve. E aí, né, a gente já falou que o Espiritismo veio na época predita, e a gente percebe que em várias passagens de quando o Espírito de Verdade ele se manifesta,
a gente tem a impressão de que é o próprio Cristo que mais uma vez nos fala, né? E aí ele vem e aqui vem promover o entendimento pela fé raciocinada, sem aquela fé cega, dogmática, de que a coisa acontece porque o fulano falou, porque foi o ciclano. Não, a gente passa a ter as condições de analisar racionalmente como que toda a nossa vida se processa e o que a gente precisa fazer para a gente se sentir cada vez melhor, né? O Consolador, nessa amplitude de nos facilitar, né, de nos aliviar o jugo e o fardo, vem abrir os olhos e os ouvidos. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Mostra o objetivo do sofrimento como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. O Espiritismo dá uma fé inabalável no futuro. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Isso daqui sem sombra de dúvida. E aí a gente pergunta, né? Por que, se é tão extraordinário, por que que tem uma dificuldade de aceitação ainda, né, na grande maioria da sociedade? Exatamente porque eu preciso agora mudar o foco, né? Vou olhar para mim mesmo, descobrir que eu não sou aquele predestinado que eu achava que eu era, e que por algum motivo fora da, do meu alcance as coisas não deram certo, porque conspiraram contra mim, né? Aí eu tenho que agora olhar para mim mesmo. E olhar para mim mesmo, nem todo mundo vai conseguir fazer isso de uma forma tranquila, né? Porque aí é despojar-se, de fato, do excesso de egoísmo que atrapalha a nossa caminhada. Uma coisa assim que eu queria chamar a atenção, quando a gente fala muito, né, em egoísmo, que a gente tem que deixar o egoísmo, que a gente tem que largar o egoísmo, evidentemente, aí assim, uma análise particular minha, esse egoísmo, né, esse orgulho que nos consome de forma assim tão torpe, é quando ele extrapola, né, a medida natural das coisas. Porque se eu olhar a história da humanidade, por exemplo, né, vamos pegar aí 3.700.000 anos atrás. O Ardipithecus cadapa, né, das primeiras espécies, primeiro que deu o pontapé, digamos assim, na evolução lá na frente, né, da espécie humana. Aí a gente vê depois dele o encadeamento de toda essa árvore genealógica humana até chegar aos nossos corpos de hoje. E essa caminhada evolutiva do princípio espiritual nessa jornada de transformação e despertamento, né, para nós, né, enquanto seres agora, com o livre-arbítrio e o conhecimento de nós mesmos e das leis de Deus. É um orgulho, a gente ter feito essa caminhada e chegarmos até onde estamos hoje. Isso é motivo de orgulho, porque é um trabalho árduo, não foi fácil, muito pelo contrário, né? Foi com bastante esforço que nós chegamos até hoje. Agora, isso não quer dizer que por conta disso eu sou melhor do que o outro, do que eu devo ter prerrogativas acima dos demais. Não, aí quando eu começo a pensar dessa forma, aí é aquele orgulho e aquele egoísmo que eu preciso extirpar, porque isso daí está completamente fora da lei de caridade.
né? Agora, isso é o quê? Entendimento. Cada um vai ter um momento específico onde vai despertar a sua consciência para essa nova visão. E isso é de fórum íntimo. A gente não consegue fazer com que o outro desperte além do que, do que ele pode, do que ele tem condição, por mais que a gente fale com ele, né? O máximo que a gente pode fazer é transmitir o conhecimento, lançar a semente, né? Esperar que essa semente germine e frutifique. Então, se a gente começar a pensar que, na verdade, quem precisa mudar não é o outro, e sim eu, é a minha visão que precisa ser alterada, eu preciso entender o outro na posição que o outro se encontra, aí sim, aí eu terei extrema condição de entender, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, é isso que a gente precisa, né? Deixar ser, né, um instrumento do Evangelho de Jesus na medida das nossas forças e aguardar que o outro desperte como nós, né, despertamos ou começamos a despertar hoje para esse entendimento mais profundo, né, dos ensinamentos de Jesus. E esse despertar, né, como é uma coisa muito íntima, aí tem uma historinha que eu vi numa palestra que diz que o rapaz desencarnou e estava lá, né, no plano espiritual e tal, aí passou um tempo, aí precisou reencarnar de novo, aí o mentor espiritual dele chamou, porque para ele ir lá na sala das cruzes, né, porque ele falava que a cruz que ele carregou na vida anterior é extremamente pesada, e ele precisava, então, de ter um alento, né, porque o jugo não era suave, o fardo era muito pesado que ele levou na vida anterior. Aí o mentor espiritual dele, então, levou ele lá para essa sala de cruzes, né, para ele escolher qual a cruz que ele levaria para a próxima encarnação. E aí, nossa, eram cruzes de todos os tipos, de todos os tamanhos e de todas as cores. E aí ele ficou, e escolhe uma. Ah, não, essa daqui não, essa daqui é muito pesada e tal. E aí passou horas lá escolhendo. Até que no final ele achou uma que era quase um pingente, sabe? Desse que a gente carrega no cordão, no pescoço, de tão pequenininha que era. Ele falou: Meu Deus, essa daqui que eu vou levar. Aí ele pegou aquela cruz, quando ele entregou lá para a pessoa, né? Que ia fazer todo o registro junto com o mentor espiritual dele, aí os dois falaram para ele: rapaz, infelizmente, essa cruz aqui que você está levando, você não pode levar mais. Aí ele: mas por quê? Né? Porque era tão pequenininha, mas por que que eu não posso? Aí eles falaram assim, né? Porque, ó, aqui é a sua ficha, tá vendo? Essa cruz pequenininha aqui que você levou na encarnação anterior. Então, infelizmente, você vai ter que procurar outra. Então, é essa a nossa jornada, né? Sempre achando que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, né? E aí, eu espero que eu tenha sido útil, que Jesus nos abençoe. Gratidão,